Ok, ok. Eu não falei que era muito rápido, não dá nem tempo do cara respirar direito, né? Não dá nem tempo do cara tomar uma água, tomar um cafezinho, puxar o fôlego. Mas tudo bem. Aula 21.2, aquela revisão de 5 minutos, joga na tela. Acompanha comigo. Isso! Formação dos Estados Nacionais. Vamos lá para a revisão. Na aula de hoje, eu estava falando sobre o nascimento dos Estados Nacionais, que na verdade é o nascimento dos países. E aí acaba se consolidando esses territórios, né? Então, o fracasso das tentativas de unificação europeia empreendida pela Igreja, isso acabou acontecendo lá atrás. A Igreja Católica se tentou unir todas os estados, as nações, os territórios, na tentativa de unificar todos os povos europeus, mas não deu certo. Não deu certo. As guerras internas e externas dos interesses da burguesia e outro movimento irão contribuir para o fortalecimento do poder dos reis, principalmente nos que se diz respeito às revoltas camponesas. Os senhores feudais, eles irão perder esse controle, não tem mais como resolver. E aí é quando o senhor feudal ele busca apoio ao rei, e o rei então consegue consolidar essas revoltas, eles conseguem acabar, reprimir, e etc. Assustado então com as rebeliões, os senhores feudais aceitavam a autoridade do rei, que fortalecido com o exército, ele podia organizar esse controle. Claro que muito mais bem preparado o rei estava, na verdade, então, dava tudo certo para ele. Não sei se vocês lembram, mas eu passei também esse quadro, essa imagem, que basicamente é a pirâmide social que estava sendo formada na Idade Média, e aí isso começa a ser latente na questão do Estado moderno, mas isso desde a Grécia Antiga, desde Roma Antiga, já se tinha uma divisão das classes sociais. E aí é quando eu falo que os camponeses, tanto os camponeses como os artesãos, acabam pagando os seus impostos ao rei. Os camponeses eles são submetidos ao poder do rei, como também os artesãos, a burguesia e por diante. A burguesia, que é o terceiro estado, ela também vai pagar os seus impostos ao rei. Na verdade, todos esses impostos que o rei acaba obtendo, ele dá parcela para quem? Para a igreja e outra parcela para a nobreza. Para quê? Para poder continuar ali com ele, operando, não administrando, mas uma espécie de conselheiro. Todos os súditos obedecem ao soberano, impostos, leis, moeda e exércitos nacionais e a centralização do poder. Certinho? Clero, nobreza e burguesia. A nobreza e o clero continuaram a ser as classes dominantes depois do rei. Porque acima disso daqui, eu tenho primeiramente o rei, depois eu tenho o clero e depois eu tenho a nobreza. E depois eu terei a burguesia. Certinho? No processo de centralização política, não foi a ascensão da burguesia, e sim o fortalecimento da aristocracia feudal. A religião, a igreja, desempenhou um papel importante no plano educativo. Pois, qual era o papel da igreja? Era fiscalizar a moralidade e a vida intelectual. Não como fundamento do poder, mas para ter o controle. Vejam, monarquias em Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Como foi que isso aconteceu? Portugal foi um dos primeiros países da Europa a ser formado, tendo um governo forte, centralizador, na figura do rei. A monarquia espanhola está ligada à Guerra de Reconquista, assim como também de Portugal. Em 1469, o casamento de Fernando de Aragão com Isabel de Leão e Castela vai acabar unindo 3 reinos, que irá formar o Estado Nacional Espanhol.
João Sem Terra, irmão de Ricardo Coração de Leão, filho de Henrique II, enfraquecido da autoridade real após ser derrotado em conflitos com a França e com o papado, João Sem Terra foi obrigado a assinar a Carta Magna. Quando todo e qualquer impostos que fosse criado teria que ser passado pela aristocracia, se ela autorizava ou não. Isso porque João Sem Terra passou 10 anos no governo, 9 anos combatendo, interno e externamente. Isso enfraqueceu o poder dele. Na França surgiu a figura mítica de Joana d'Arc, uma humilde filha de camponeses que comandou diversas lutas contra a Inglaterra. A Joana, ela alegava cumprir ordens divinas, ela tinha visões. Essas vitórias fortaleceram politicamente Carlos VII, que foi coroado como rei da França e organizou a reação militar contra os britânicos. Inclusive, quando os ingleses irão pegar a Joana d'Arc, e ela será morta na fogueira, como uma bruxa, pelo fato dela ter visões, etc. Tá? Hoje, Joana d'Arc, ela é tida como a padroeira de Paris. Virou a Santa Joana d'Arc para os franceses. Tá bom? Bom, agora, aluno, nós temos aí a atividade. Daqui a pouquinho eu estou de volta para fazer a correção com vocês. Tchau, tchau. Ok, aluno, estamos de volta para a correção das atividades. É isso aí, eu tenho certeza que vocês acabaram lendo e relendo, interpretando legal as questões. Tá fácil. Tá fácil para quem estudou, para quem prestou atenção na aula, para quem está acompanhando. Isso tá fácil. Agora, o aluno que não viu nadinha, meu, aí ele está igual o cego de tiroteio, perdido. Tá bom? Já na tela, vamos lá para a nossa atividade. Questão número 1 diz o quê? Vai dizer o seguinte, vamos lá. Vamos fazer a leitura compassadamente. Por volta do século XVI, associa-se à formação das monarquias nacionais europeias a demanda de protecionismo por parte da burguesia mercantil emergente e a circulação de um ideário político absolutista. B. A afirmação política e econômica da aristocracia feudal e a sustentação ideológica e liberal para a centralização do Estado. Letra C. As navegações e conquistas ultramarinas e o desejo de implantação de uma economia mundial de livre mercado. Letra D. O crescimento do contingente de mão de obra camponesa e a presença da concepção burguesa de ditadura do proletariado. Letra E. O surgimento de uma vanguarda cultural religiosa e a forte influência do ceticismo francês. Agora eu vi. E aí, aluno? Você já analisou direitinho a resposta, como vai ser? Já sabe? Bom, se sabe, beleza. Não tem o que questionar. Não é isso? Vamos lá, então? Se sabe, vamos partir. Vamos partir para a resposta. Certinho? Como diz o outro, certinho. Por volta do século XVI, associa-se à formação das monarquias nacionais europeias. Como? Como que é essa associação? Vamos lá. Essa associação se dá pela a demanda do protecionismo por parte da burguesia mercantil emergente
e a circulação de um ideário político absolutista. B, a afirmação político-econômica da aristocracia feudal e a sustentação ideológica liberal para a centralização do Estado. Ou a letra C, as navegações e conquistas ultramarinas e o desejo de implantação de uma economia mundial de livre mercado. E a letra D, o crescimento do contingente de mão de obra camponesa e a presença da concepção burguesa de ditadura do proletariado. E, por último, a letra E, o surgimento de uma vanguarda cultural religiosa e a forte influência do ceticismo francês. Já sabe a resposta? Ok. A resposta correta, então, é a letra C. As navegações e conquista ultramarinas e o desejo de implantação de uma economia mundial de livre comércio. Essa é a resposta da questão 1. Fechou? Questão 2. Diz o seguinte. Na questão 2, vamos lá para a leitura. Na questão 2, ela diz o seguinte. O trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Os reis são deuses e participam, de alguma maneira, da independência divina. Esse é um texto de Jacques Bossuet. Essas afirmações de Bossuet referem-se ao contexto do século XII, na França, no qual ocorria uma profunda ruptura entre igreja e Estado pelo fato de o Papa almejar o exercício do poder monárquico por ser representante de Deus. B, do século X, na Inglaterra, no qual a Igreja Católica atuava em total acordo com a nobreza feudal. C, do século XVIII, na Inglaterra, no qual foi desenvolvida a concepção iluminista de governo, como está exposta. D, do século XVII, na França, no qual se consolidavam as monarquias nacionais. Letra E, do século XVI, na Espanha, no momento da união dos tronos de Aragão e Castela. Bom, essa questão está fácil. Muito fácil. Já sabe a resposta? Se sabe, melhor ainda. Então, podemos partir para ela? O trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Os reis são deuses e participam de alguma maneira da independência divina. Essas afirmações de Bossuet referem-se ao contexto. Aí eu tenho na França A, na Inglaterra B, na Inglaterra C, na França D e na Espanha E. De quem nós estamos falando? Resposta? Aí, na França, do século XVII, no qual se consolidavam as monarquias nacionais. Ok. Aluno, se você marcou essa questão, a letra D está correta. Certinho? Vamos avançar então. Tá. Agora sim. Questão 3. Além das guerras internas e externas e dos interesses da burguesia, outro movimento contribuiu para o fortalecimento do poder dos reis. As revoltas camponesas, que se deram em consequência da fome, da miséria e da exploração sofrida pelos camponeses. Assustado com as rebeliões, qual foi a saída encontrada pelos senhores feudais? Vamos lá. A. Os senhores feudais se uniram à burguesia que surgia como classe dominante. Será? B. Aceitavam a autoridade do rei, que fortalecido podia organizar exército para reprimir os numerosos movimentos de contestação. C. Buscaram apoio na igreja, que formava, nesse momento, o Sacro Império Romano Germânico. D. Fortaleceram seus feiros contratando exércitos mercenários. E a letra E. Se aliaram a Joana d'Arc, que com suas vitórias pôde consolidar a monarquia absolutista na Inglaterra. Pronto. Essa está fácil, muito fácil.
Podemos partir para ela? Ok, então, a resposta correta é a letra B. Exatamente. Lembra que eu explicava na aula? Os senhores feudais aceitaram a autoridade do rei, que, por estarem fortalecidos com seus exércitos, poderia reprimir, acabar com os movimentos de contestações que estavam havendo, que eram as revoltas camponesas. Os camponeses, então, se revoltavam por causa da miséria, por causa da fome e por causa da exploração. Mesmo passando por essas consequências, o senhor feudal tentava reprimir, mas não conseguia. Aí é quando chega a figura do rei, com os seus exércitos, e consegue, de fato, reprimir. Isso eu expliquei durante toda a aula. Fechou? Bom, cadê a seringa do Enem? Tá aqui. Diz o quê? Quando Joana d'Arc chegou a 29 de abril de 1429, os habitantes da cidade estavam prestes a capitular, pois os ingleses tinham sido apoderados da fortaleza e dos castelos que rodeavam Orleans. A 4 de maio, Joana, com seus soldados, tomou o primeiro castelo. Na manhã do dia 8 de maio, a donzela verificou que os ingleses haviam abandonado os outros castelos. Orleans estava libertada e os seus habitantes aclamaram em delírio Joana d'Arc, que se sentia feliz por ter cumprido a promessa feita ao seu rei. Tendo o trecho anterior como base, assinale a alternativa correta. A. Nacionalismo emergente, reforçado pelo significado desse efeito, foi capitalizado pelos reis da dinastia Valois para consolidar a monarquia francesa. B. A Tomada de Orleans define o fim da Guerra dos 100 Anos, consolidando a unidade e a monarquia francesa. C. Joana d'Arc, camponesa de Dom Remy, recebeu como recompensa pelo feito o título de nobreza e, portanto, direito às terras das quais anteriormente vivia. D. Joana d'Arc, aristocrata de nascimento e de posse, foi condenada à fogueira posteriormente, tornando-se símbolo do nacionalismo francês. E. A derrota dos ingleses em Orleans marca o fim da Guerra dos 100 Anos, mas não define de imediato a unidade e a monarquia francesa. Qual seria a resposta aí, aluno? A resposta correta seria a letra A. Isso. O nacionalismo emergente, reforçado pelo significado desse efeito, foi capitalizado pelos reis da dinastia Valois para consolidar a monarquia francesa. É o que você viu e leu nessa pergunta 4. Joana d'Arc, ela chegou a 29 de abril de 1429. Os habitantes da cidade estavam prestes a capitular, pois os ingleses tinham apoderado das fortalezas e dos castelos que rodeavam Orleans. A 4 de maio, Joana com seus soldados, no dia 4 de maio, Joana com seus soldados tomou primeiramente o castelo. Na manhã do dia 8, a donzela verificou que os ingleses haviam abandonado os outros castelos. Orleans estava libertada e os seus habitantes aclamaram-se em delírio por Joana d'Arc, que se sentia feliz por ter cumprido a promessa ao seu rei. Ela deu certo? Sim. Conseguiu? Sim. Por isso que a resposta é a letra A. Certinho? Bom, alunos, essa foi a nossa aula sobre a formação dos Estados Nacionais. Eu espero que vocês tenham notado tudo. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Então, eu espero que tenham gostado. E lembrando, registrar tudo, para que vocês possam depois dar para a prova de vocês, tá bom? Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.